casos, na grande maioria, o terreno de Marinha é inexistente por causa daqueles fenômenos físicos e ele é indemarcável. Não existe possibilidade, em muitos casos, de se tomar como referência topográfica algum ponto e daí partir para medir os 33 metros. Eu vou encerrar. Obrigado, doutor Paraguaçu Elleres. Me permita encerrar aqui. Pois não. Encerro as palavras finais com as palavras finais do meu livro Terreno de Marinha e Terrenos Marginados dos Rios Navegáveis, que está em fase de edição. A Lei Orçamentária Imperial de 1831, que instituiu o terreno de Marinha para arrecadar foros, data do mesmo ano em que Charles Darwin esteve no Brasil na viagem do Beagle à América do Sul, cujas pesquisas científicas foram coroadas do revolucionário Evolução das Espécies, 1859. Essa referência é para relativizar que, passados 180 anos, no país visitado, a lei para a cobrança de foros com base no medieval Instituto Jurídico da Enfiteuse está intacta e a inteligência que a rege permanece cativa de uma espécie de convergência involutiva que ainda não revelou flexibilidade evolucionária atualizada à realidade histórica, política e social do seu povo, constituindo legislação anacrônica, condenada à extinção, justo por não ter evoluído social e politicamente e carente de legítima objetividade. Enquanto isso, o povo fica bovina e passivamente pastando, qual uma capivara no alagado, aguardando que um vendaval de luz inteligente ilumine a mente dos nossos legisladores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paraguaçu. Concedo a palavra ao doutor Gabriel Quintão Coimbra. Boa tarde. Coube a minha tarefa de falar por último, e a tarefa sempre mais difícil, então vou tentar ser o mais breve e didático possível, para eu não perder a valiosa atenção das senhoras e dos senhores. Inicialmente, eu cumprimento os membros dessa comissão, nas pessoas do presidente e do relator, nosso amigo José Chaves. Cumprimento a mesa debatedora, na figura do engenheiro e amigo de longa data que eu reencontro depois de alguns anos, doutor Obed Pereira. E como a mesa não é tão grande, eu quero citar também nominalmente o doutor Danilo Oliveira Lima e o doutor Paraguaçu Elleres, falei certo o nome? E que são novos colegas aí nessa trajetória de debates que a gente está enfrentando. Eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública na condição de advogado militante e pesquisador desse tema. Eu espero contribuir com o bom andamento dos trabalhos, oferecendo novos elementos sobre esse tema que tem chamado a nossa atenção e a atenção do Brasil. Eu já estive nessa casa em 2006, também a convite, para debater o mesmo assunto em audiência pública. E na ocasião a gente formou um grande movimento, trocando experiência em todo o Brasil, e avançamos com resultados concretos e teses responsáveis. E muito me alegra e me motiva a retornar a essa casa em um novo momento, com meu espírito renovado e com novos capítulos dessa nossa trajetória. Eu parabenizo em especial todos os atores que trabalharam para a instalação dessa histórica comissão especial, inclusive a SPU, porque a gente conseguiu abrir um fórum de debates, onde o sentimento presente é de diálogo maduro e construção do consenso em torno de um tema de grande importância para os estados litorâneos, como o meu estado, o Espírito Santo. Eu parabenizo e cumprimento também o público presente e todos que contribuíram de alguma forma para a gente chegar até aqui. O trabalho de equipe, nossa união, permitiu essas vitórias e esses avanços. E eu destaco nesse ponto alguns atores que eu acho importante nominar: o senador do Espírito Santo, Ricardo Ferraz,
Procurador da República do Ministério Público Federal do Espírito Santo, Dr. Carlos Mazocco, o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, quando senador e quando deputado federal, o engenheiro e amigo Dr. Obed, que eu já citei, o então vereador de Vitória, José Carlos Lírio Rocha, e os então deputados João Miguel Ferrosa e José Carlos Machado, primeiro do Espírito Santo e o segundo do Sergipe. Os professores que me orientaram na pesquisa que eu vou citar, uma pesquisa científica, Dr. Luísio Crolling e o falecido e querido professor Renato Pacheco. O senhor Marcos Abalri, um construtor, colaborador, Benhur Felipe, juiz de direito, e outras pessoas que vão se sentir representadas em torno dessas que eu já citei. Por último, eu também agradeço e parabenizo a comissão por ter na direção dos seus trabalhos administrativos esse jovem atencioso Rosenildo, o secretário que fica ali na tarefa árdua de nos registrar aqui. No decorrer da minha graduação em Direito, eu procurei compreender esse universo de terrenos de marinha e acrescidos. E durante esse percurso, 2 fatores me criaram possibilidade de aprofundamento no tema, isso há 10 anos atrás. O primeiro fator foi a realização de uma pesquisa científica com recursos do Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do município de Vitória, ocasião em que a gente formulou algumas teses e fizemos saudáveis e respeitosos questionamentos à SPU sobre práticas do procedimento de demarcação, que nós consideramos, até hoje, incompatíveis com a Constituição e também com o bom senso, por motivos vários que vocês já viram nas exposições aqui, que eu vou falar brevemente. O segundo fator que permitiu meu aprofundamento nesse tema foi uma rica vivência institucional do Ministério Público Federal, onde eu ingressei por meio de concurso público e trabalhei por 2 anos ao lado do Dr. Carlos Mazocco, que é o responsável pelos procedimentos investigatórios dos terrenos de marinha e autor de várias ações coletivas sobre esse tema. E nessa ocasião também tive a oportunidade de contribuir com o trabalho do Ministério Público Federal, municiando a instituição com dados e documentos que nós conseguimos produzir com nossa pesquisa científica. E hoje eu venho aqui não apenas para compartilhar de forma humilde e responsável todas essas informações e medidas que nós produzimos juntos em equipe durante essa trajetória, esse enfrentamento institucional, mas também oferecer instrumentos para que a gente reflita crítica e de forma madura sobre como avançarmos no aperfeiçoamento da legislação. Em primeiro lugar, eu vou abordar a problemática da adoção de critérios ilegais no procedimento de demarcação dos terrenos de marinha, um tema brilhantemente explorado pelo engenheiro Dr. Obed, complementado e exposto de forma juridicamente brilhante pelo Dr. Danilo e pelo nosso novo amigo, Dr. Paraguaçu. A legislação, quando define os terrenos de marinha, ela estabelece que essa linha da Preamar média de 1831 é o único critério legal que tem que ser observado para a demarcação desses imóveis chamados terrenos de marinha. Então, o que seriam os terrenos de marinha? Resumidamente, depois eu vou falar a aplicação prática dessa exposição. No Espírito Santo, o que a gente fez? Os terrenos de marinha seriam aqueles terrenos medidos horizontalmente à parte da terra, a uma distância de 33 metros, contados dessa linha que representa a média anual das marés, do ano de 1831, um critério antigo, mas legal. E para efetivar, cumprir o que a legislação estabeleceu, a SPU editou algumas instruções normativas para tratar da demarcação. Eu não vou citar o número que já foi citado em 2 ocasiões, são instruções que tratam desse tema. Só que esses atos normativos, eles, na verdade, são manifestamente legais porque tratam critérios e procedimentos não mencionados na lei. Aqui eu explico. Embora esses atos da SPU reconheçam que essa linha é o critério, a linha da Preamar média de 1831 é o critério legal para demarcar os terrenos de marinha, os atos normativos da SPU, eles se prestam a apurar o critério de forma presumida e sem exatidão científica. E a SPU, alegando a ausência de elementos técnicos para localização matemática, científica dessa linha, adotou outros critérios, como o professor Obed bem colocou na sua exposição bem técnica. E o curioso é que o procedimento ilegal previsto nesses atos normativos, que a SPU editou, ainda que leve a demarcações imprecisas, ele encontra resistência de cumprimento dentro da própria SPU.
porque já faz algum tempo que se desenvolveu uma prática de contar os terrenos de marinha em algumas regiões do país a partir daquela linha que o Dr. Obed citou, a linha de Jundu, a vegetação que marca o fim das praias, aquele rastro de vegetação, e cuja utilização também é feita a arrepio da lei. Então, qualquer outro critério veiculado em qualquer outro ato normativo, eles são tão somente aproximações dessa referência da linha da pré-mar média, a média anual das marés do ano de 1831, com precisão e exatidão totalmente questionáveis. E na condição de atos infralegais, senhor presidente, o Congresso tem poder, por meio de decreto legislativo, para sustar a eficácia desses atos normativos pela permissão do artigo 49, inciso 5 da Constituição. Como a SPU está exorbitando do seu poder regulamentar, esses dois atos normativos que regulamentam a legislação dos terrenos de marinha, ao exorbitar o poder regulamentar com critérios ilegais, permite que o Congresso apresente um decreto legislativo e suspenda a eficácia dessas instruções, e as demarcações cairiam até que elas fossem regularizadas no critério científico, matemático correto. Quando a SPU utiliza o argumento de documentos e plantas de autenticidade irrecusável, é um critério que ela normalmente recorre quando questionada sobre seus procedimentos, documentos e plantas não substituem o critério legal, eles apenas servem como complementos para a localização e compreensão científica da linha da pré-mar média de 1831. Um caso prático no nosso estado, em Vitória, capital do Espírito Santo, a situação é exatamente a mesma. O procedimento de demarcação foi baseado em critérios que não estão conforme a legislação dos terrenos de marinha, sem precisão científica. Isso a gente já verifica na resposta que a SPU encaminhou ao Ministério Público Federal, em um procedimento próprio, instaurado sobre isso, quando questionada sobre seus procedimentos para localizar a linha da pré-mar média de 1831. Resposta que nós temos em nossos arquivos de trabalho. Então, ao agir dessa forma, a SPU viola o princípio da legalidade, viola o princípio da moralidade e outros princípios constitucionais que são corriqueiros no dia a dia do direito administrativo. E o mais claro é o princípio da legalidade, que obriga o agente público a fazer somente o que a lei permite, enquanto particular pode fazer o que a lei não proíbe. Com base nisso, o Ministério Público Federal do Espírito Santo agiu, instaurou um procedimento investigatório e propôs uma ação coletiva obrigando a um estudo para localização científica da linha da pré-mar média. A ação coletiva está em curso, é uma das ações fruto desse trabalho de equipe da sociedade com as instituições. Vou passar a discorrer sobre o segundo ponto, já explorado também pelo nosso amigo Paraguaçu, pelo Dr. Danilo e pelo Dr. Obed. Então, vou falar resumidamente. A questão da ofensa do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no procedimento de demarcação dessas áreas. A SPU, já há algum tempo, tem determinado a linha da pré-mar média de modo unilateral, com notificação simplesmente por edital. E com isso ela subtrai a possibilidade do interessado influir na formação do ato estatal que vai invadir sua esfera de direitos. Quando eu falo possibilidade dos interessados influírem na formação do ato estatal que invadirá sua esfera de direitos, estou me referindo a uma garantia clássica do Estado de Direito, que se chama devido processo legal. A gente já ouve falar nas aulas, no Congresso, no Tribunal, uma garantia batida, mas muito importante, clássica do Estado de Direito. Em Vitória, ilustro novamente, muitos são os casos de pessoas que tiveram suas propriedades cadastradas unilateralmente pela SPU, sem atendimento à formalidade, apenas com notificação por edital. Isso subtraiu a garantia de defesa, subtraiu o direito do contraditório e tornou a demarcação viciada. Em outros estados, e também no Espírito Santo, depois de algumas décadas residindo nos seus imóveis, as pessoas estão recebendo inadvertidamente documentos de cobrança da SPU, e aí que elas se surpreendem com suas propriedades cadastradas como se terrenos de marinha fossem. A partir daí, começa aquela novela. São constrangidas ao pagamento de valores, sob pena de inscrição em dívida ativa. E o procedimento é draconiano, porque a União ingressa arbitrariamente na cadeia sucessória do imóvel, recusa fé aos documentos públicos de registro de propriedades
realizado nos cartórios do Estado, isso é no Brasil inteiro, o que é uma prática vedada pelo artigo 19 da Constituição, recusar fé aos documentos públicos. E o resultado é visível: insegurança jurídica e desvalorização no mercado imobiliário, não só em Vitória, mas em todo o país. E essa situação não pode permanecer da forma como está, porque, ao agir dessa forma, a SPU também ignora os valores constitucionais de segurança jurídica, a igualdade entre brasileiros, que a gente chama de igualdade federativa, e vários outros. E o Poder Judiciário, ele tem se mostrado muito sensível a essa questão. Chaves. E aqui eu vou anunciar em primeira mão um fato importantíssimo, que representa a aplicação concreta e efetiva dessa exposição de todos nós, todas as exposições positivas que a gente está tentando fazer aqui. Ano passado, nós decidimos utilizar um instrumento inédito nesse debate, que é o uso de ações coletivas por meio de associações de bairros e outras entidades representativas. Da mesma forma que o Ministério Público age com ação coletiva, a gente colocou associações, um trabalho de equipe e outras entidades representativas para também ajuizarem suas próprias ações coletivas. E semana passada, o Tribunal Federal da 2ª Região, que representa o Rio e o Espírito Santo, reconheceu em nossa ação coletiva, em decisão colegiada, a nulidade das demarcações ocorridas no Espírito Santo sem ampla defesa, porque foram feitas com notificação por edital. E ficou colocado que o interessado tem 5 anos para reagir e anular a demarcação, contados do momento em que ele tem ciência inequívoca de que foi cadastrado, ou seja, significa prova documental líquida e certa, apresentada pela SPU, em nome do interessado. Até documentos de cobrança, como os DARFs, servem como prova de ciência inequívoca, desde que a SPU apresente o nome do interessado. Mas, invariavelmente, os DARFs, documentos de arrecadação, eles vêm em nome de antigos proprietários, terceiros distantes, no início da aquisição do imóvel, que vicia a validade da notificação pessoal. No Espírito Santo, nós já fizemos uma pesquisa mais longa e apuramos que essa decisão pode derrubar a demarcação em quase todos os bairros da capital e em Vila Velha, cidade litorânea e vizinha, que tem sofrido uma demarcação mais recente. Finalmente, eu passo ao terceiro e último ponto da exposição, que é a impossibilidade da existência de terrenos de marinha e acrescidos em municípios sediados em ilhas costeiras, em razão da emenda constitucional número 46. Essa emenda alterou o artigo 20 da Constituição e excluiu as ilhas costeiras, que sejam sede de municípios, do rol de bens da União. Em princípio, nós acreditamos que não haveria divergência acerca desse tema, já que os terrenos de marinha e acrescidos permaneceriam existindo, mas não em municípios sediados em ilhas costeiras. Essa interpretação não foi aceita pela SPU nos municípios supostamente beneficiados, e aqui eu cito Vitória, capital, e Florianópolis, que também vive o mesmo dilema. E diante desse quadro, o Ministério Público Federal do Espírito Santo, provocado pelo nosso movimento, conseguiu decisão da Justiça Federal favorável, obrigando a SPU a realizar um estudo técnico para apontar os contemplados beneficiados pela alteração constitucional que a emenda 46 fez no artigo 20. Quando a SPU finalizou seu estudo técnico conclusivo, 8 meses depois de determinado pela Justiça, nesse tempo, ouvidas e vindas de ações pedindo cumprimento, houve ações de improbidade contra o secretário de Patrimônio, houve um enfrentamento institucional que se fez desnecessário, mas trouxe o resultado do estudo ter que ser apresentado o mais breve possível. O resultado desse estudo dava conta de que somente 518 imóveis na capital, Vitória, teriam sido contemplados dentro de um universo de quase 60 mil. Esse entendimento, novamente, foi questionado pelo Ministério Público Federal, que, com base em nova representação proposta pelo nosso movimento, ajuizou uma ação coletiva para obrigar a SPU a reconhecer que não mais existem terrenos de marinha e acrescidos em municípios sediados em ilhas costeiras. Nesse enfrentamento judicial, nós obtemos a liminar e a sentença vitoriosas em primeira instância. Mas o Tribunal Federal, da 2ª Região, decidiu de forma contrária a favor da União. Hoje a tese está sendo discutida no STF, em recurso extraordinário proposto pelo Ministério Público Federal, e o relator é o ministro
Ricardo Lewandowski. E nesse particular eu sugiro, de antemão, que essa comissão envie um ofício solicitando celeridade nesse julgamento, em razão da sua grande relevância para os municípios sediados em Ilhas Costeiras, já que o recurso, no momento, ele se encontra parado no gabinete já há uns 4 anos. Concluindo, toda essa retrospectiva, somada aos avanços atuais, são de extrema importância para que nós possamos compreender o caminho percorrido até aqui, que trouxe à luz esse anteprojeto. Certo, Chaves? E, na verdade, esse anteprojeto, ele é resultado de um espírito de união da sociedade civil com as instituições, somada à fadiga de material do quadro de injustiças, que certamente desafiam o Estado de Direito e também o bom senso. Evidentemente, o anteprojeto ele traz avanços em alguns pontos. Traz avanço quando reconhece a necessidade de ampla defesa e contraditória na demarcação, com notificação pessoal do interessado e direito a 3 recursos. Traz avanço quando fixa a cobrança de quem é cadastrado hoje, no sentido de que ela só pode ser feita daqui para frente, sem retroagir 5 anos, o que, como é feito hoje, o que representa 25% da propriedade, o que é praticamente um confisco. Avança quando determina que o laudêmio deva ser cobrado somente sobre terreno cru, excluindo as benfeitorias para não haver enriquecimento ilícito da União em proveito alheio, como ocorre hoje. Avança também quando fixa a taxa de ocupação em 2% para todos, em homenagem ao princípio constitucional da igualdade, evitando a divisão em ocupantes cadastrados antes da Constituição de 88 e após a Constituição de 88. Os primeiros pagando 2%, os segundos 5%. Avança quando determina isenção para templos e entidades de interesse social. E avança quando amplia o direito ao aforamento, que o Dr. Danilo bem explicou, eu não vou tratar disso, e quando permite que o aforamento, que é a regularização da área de marinha, seja finalizada dentro da própria gerência regional no Estado, sem encaminhamento a Brasília, evitando a burocratização e facilitando o exercício desse direito pelos contribuintes. E tem vários outros avanços também que eu não vou citar nominalmente, fiz só um apanhado geral. Mas, diante do momento histórico expressado nessa comissão especial, como eu já coloquei, ela é inédita, pelo consenso formado, pela maturidade, pelo diálogo, eu entendo, nossa equipe, que tem trabalhado nisso em Vitória, no Espírito Santo, também entende que a gente pode usar um pouco mais nesse anteprojeto. Estava conversando com o deputado Chaves sobre isso. Nós podemos ousar um pouco mais, evidentemente, contemplando todos os interesses e pontos de vista legitimamente colocados, inclusive da SPU. A título de ilustração, sugerimos a equiparação da alíquota do laudêmio à do IPTU em 2%, mantendo a exclusão das benfeitorias da base de cálculo, como já está fixado no anteprojeto. Isso seria oportuno, justificável e fortaleceria o mercado imobiliário nesse momento de desaquecimento da economia. Equipara a laudêmio à SPU em termos de alíquota. Segunda sugestão, ampliar a isenção, como bem colocou o Dr. Danilo, para 10 salários mínimos. Isso aí a gente estaria poupando uma nova classe média que está ascendendo e que entraria na área de isenção em 10 salários mínimos para que não fosse obrigado ao pagamento da taxa de marinha. Terceira sugestão é ampliar a isenção para clubes de quaisquer natureza, náuticos ou não, que fomente atividade de interesse social ou interesse público. A exemplo do que está proposto para templos e entidades de interesse social. Quarta sugestão é o perdão dos débitos de templos e entidades de interesse social, desde já, ainda que já escritos em dívida ativa, independente do valor. Nós temos casos muito clássicos em Vitória, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana ou da Igreja Católica, que estão inscritos em dívida ativa com pagamento de R$500 mil, R$800 mil, e não tem como pagar. Os clubes náuticos também, por isso que eu sugeri isso aqui. Quinta sugestão, e essa acho que a gente tem que dar uma atenção no contexto da comissão ou numa legislação em separado, é o redesenho da figura dos acrescidos de marinha, que são aqueles formados a partir de aterros em direção ao mar. Qual a sugestão
que caberia bem no formato atual. A gente atualizar o conceito dos acrescidos de marinha para considerá-los somente aqueles formados após o ano 2000. Porque, na verdade, todos os aterros feitos a partir de terrenos de marinha são considerados acrescidos. E na Ilha de Vitória, nós temos em torno de 60% da cidade demarcada como acrescido de marinha, que tem o mesmo impacto dos terrenos de marinha. Então, a gente vive uma situação considerada de problema social em torno desse tema. Sexta sugestão e última, finalizando, é a regulamentação do artigo 20, inciso 4 da Constituição. A sugestão é deixar expresso que municípios sediados em ilhas costeiras, como Florianópolis e Vitória, ainda que formados a partir de aterros, não mais possuem terrenos de marinha ou acrescidos, salvo as áreas que o próprio dispositivo faz ressalva, que são unidades ambientais federais, serviços públicos federais e as áreas referentes aos estados. Porque, geograficamente, esses municípios são considerados ilhas costeiras no formato atual. Quando a SPU lá atrás se recusou a cumprir a emenda 46, no sentido de interpretar a mudança constitucional como algo que favorece as ilhas costeiras, a exemplo de Vitória, ela usou o seguinte argumento: Vitória hoje é uma ilha costeira, mas à época Vitória era formada por várias ilhas que se unificaram em razão de aterros. Em razão disso, o benefício da emenda 46 não atingiria a ilha de Vitória inteira, somente partes, o que levou o raciocínio à conclusão que nós discordamos de que somente 518 imóveis foram positivamente atingidos e descadastrados como áreas de marinha. Esse, inclusive, era o espírito dessa emenda constitucional 46, que mudou essa redação do inciso 4. Porque quando a PEC foi apresentada, na justificativa da PEC, o próprio legislador faz ressalva expressa de que a emenda 46 extinguiria os terrenos de marinha e acrescidos em ilhas costeiras sediadas em municípios. Mas como na técnica do processo legislativo as razões da lei não integram o corpo da lei, a aplicação pode destoar, pode separar o espírito do corpo. É um caso clássico de espiritismo legislativo. Então, essa regulamentação pode ser feita de forma simples e objetiva, em nível de legislação ordinária, como já estamos fazendo aqui, discutindo, não havendo necessidade de condicionar nenhuma alteração constitucional. Antes que alguém alegue ou questione se isso não devia ser feito no corpo da Constituição, já estou me antecipando e colocando aqui que essa regulamentação para ilhas costeiras com sede de municípios, ao ser excluídas do rol de bens ou não mais terem terrenos de marinha crescidos, essa regulamentação ela pode ser feita no próprio corpo desse anteprojeto, em um parágrafo específico. E para reflexão, inspirado no Dr. Danilo, que citou uma frase uma frase pertinente ao que a gente está vivendo, eu também cito um ensinamento aqui de um respeitado jurista, de nome Zaffaroni. O único defeito é que ele era argentino, mas ele era um grande jurista, e nas suas aulas ele dizia o seguinte, aspas, dentro da relatividade do mundo, a impossibilidade do ideal não legitima a perversão do real. Fecha aspas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gabriel. Bem, vamos às manifestações. Eu vou começar a fazê-las. Eu anotei aqui o nome de quem eu me dirigiria, mas eu vou deixar em aberto, porque acho que eles vão ficar a título de provocação para todos. Doutor Obed, essa é a segunda audiência pública. A primeira vieram aqui a doutora Cassandra, o advogado José Mário e o representante da OAB, Eduardo. E teve um quarto. Eduardo. Questionados sobre a discussão da linha da Pré-Amar, inclusive no momento eu fiz essa questão citando o seu nome, eles disseram que o senhor tinha um modelo matemático
fixado em algumas áreas específicas e que não caberia a sua transposição para o conjunto do Brasil. Foi o argumento usado, um deles. O segundo argumento usado era de que esse debate desconhecia os movimentos técnicos de dentro da SPU para poder estudar e trabalhar esse assunto. Não estou fazendo advocacia do diabo, estou só fazendo o contraditório que eu acho que é importante nesta questão, porque eu acho que nós vamos ter que trabalhar uma forma de introduzir esse tema no PL que nós estamos em discussão. Essa é uma questão que eu queria colocar como debate. A outra coisa tem muito a ver com algo que o doutor Paraguaçu citou e Gabriel chamou de redesenho. A SPU fez aqui uma observação que eles estariam estudando esse redesenho das chamadas acrescidos. Quase que uma confissão de que eles não são de Marinha, e sim estão em uma outra categoria, e isso daria, é uma categoria, como eu sou médico, embora tenha filho advogado, é uma categoria jurídica que seria uma venda por parte da União, titular do imóvel, para aquele que fosse ocupar. Então, a partir dessa venda, esse imóvel estaria sob a sua titularidade do comprador. É como se foi, eu não conheço a categoria jurídica, mas é o que o senhor falou, doutor Paraguaçu, e o Gabriel chamou de redesenho. Tem algo mais em relação a esse assunto. Isso também foi dito pelo doutor José Mário aqui. Então, essas preocupações foram colocadas nesse momento, e eu queria trazê-las a essa mesa, mas queria também fazer uma outra provocação aos senhores. Na outra mesa tinham dois representantes do governo, um assessor da Advocacia da União e a doutora Cassandra, titular da SPU. E um advogado da OAB que se manifestou frontalmente contra a taxa de Marinha, embora reconhecesse, como o Gabriel fez, os avanços do texto de lei. A pergunta é, como dar um passo adiante? Que tipo de instrumentos relacionados à linha da pré-mar nós poderíamos construir para introduzir no tema e no texto da lei? Como que aproveitamos toda esse corpo jurídico de ações que foram colocadas, que envolve MPF, envolve prefeituras, envolve ações individuais. Eu tenho duas ou três, nesse movimento que nos representa, que o Gabriel citou, no Espírito Santo. Como transformar esses temas aí, trazendo-os para o corpo da lei, sob a forma de um texto que valesse a pena nós lutarmos por eles, ponto a ponto, sob a forma de avanço, naquilo, acrescendo além daquilo que vem presente no texto que nos é enviado pelo Executivo. Deixa o Chaves fazer uma colocação, que aí de repente nós fazemos uma... Pega lá. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente, senhores expositores. Eu acho que foi uma tarde muito rica. Eu acho que, para mim, que imagino que a relatoria, o somatório do pensamento de toda a comissão representando a casa, o desejo realmente de avançar. Há um desejo, eu acho que é um inconformismo. Nós podemos aí dimensionar até quando vamos avançar, mas me parece que há um consenso. A partir do projeto original há um avanço. Nós não vamos manter o conservadorismo aqui, nós vamos avançar. Isso é muito importante. Eu acho que é o que eu registro aqui, a semana passada, representantes do governo, hoje aqui outro player de expositores, e eu tenho a sensação de que nós vamos avançar muito. Então não queria acrescentar, queria deixar os expositores, queria apenas fazer uma colocação que eu não diria técnica, eu diria técnica e ao mesmo tempo jurídica.
ao doutor Obed, de quem conheço há muitos anos e louvo aqui como um grande brasileiro, um estudioso, um homem disciplinado, ligado às Forças Armadas, um homem que passou toda a sua vida dedicado ao país. E queria que a interpretação jurídica, esse marco hoje, aí fala aqui o engenheiro civil por formação, eu sou um generalista, eu sou um político, a minha formação é de engenheiro civil. O marco político, ou marco físico, como fica o marco físico aí? A gente tem que trazer para essa realidade como fica todas as demarcações anteriores fora do marco físico, que me parece que será um caso lotérico, acertar onde nós vamos estar no marco físico. Alguns terrenos deverão avançar e recuar, me parece com o avanço do mar, atender que a linha pré-mar cada vez mais esteja. Me parece que esse projeto não pode abrir mão de um novo marco regulatório, marco físico. Há uma máxima de arquitetos, engenheiros e projetistas de que na prancheta tudo cabe. Me parece que em alguns estados, em algum momento, a pré-amar foi colocada de acordo com a prancheta. Ela não correspondeu a uma realidade. Então eu queria ao contra-almirante, doutor Obed, engenheiro, ouvir a opinião dele contra ao marco. E também ouvir um referencial dessa área jurídica. Como é que complementa essa questão desse marco? Somente isso. Muito obrigado. Doutor Obed, eu gostaria de pedir ao senhor e ao doutor Gabriel que ficassem por fim, porque o doutor Danilo e o doutor Paraguaçu têm que sair daqui às 10 para 6, em função de voo. Estou certo? Então, com a palavra, um dos dois. Em relação ao que o presidente Lelo Coimbra colocou, eu me recordo também, na exposição da SPU, eles se referiram foi bem colocado até, a faixa, o que está sendo demarcado efetivamente é a faixa de segurança, a partir da costa marítima. Porque, além desta faixa, os imóveis, inclusive os terrenos de marinha, como você bem colocou, desculpe, Vossa Excelência bem colocou, poderão ser alienados plenamente. Então, salvo engano, o que está sendo feito pela SPU é uma demarcação dessa faixa de segurança, porque a Constituição, como eu citei, ela define que os imóveis dentro dessa faixa deveriam estar sob o regime de aforamento. E os que estariam fora desta faixa de segurança, que, na verdade, pelo que eu entendi, não existe ainda, eles sim poderiam ser alienados totalmente ao particular pela União, ou doados, ou cedidos, ou transferidos. Me parece que foi isso que foi colocado. Mas, em relação à questão do marco físico, como o relator, o doutor Zé Chaves colocou, eu tenho dúvidas de se a gente trouxer o marco físico para o marco atual, se essas áreas consideradas terrenos da União, se elas aumentariam ou reduziriam. De fato, eu tenho dúvida, assim, pessoal, em relação a isso. Não sei se trazendo o marco para o bater das águas atual, se isso ajudaria em relação ao tamanho das áreas da União. Por outro lado, em relação à forma de demarcar a linha do pré-mar médio de 1831, eu entendo e coloquei que a orientação normativa atual da SPU, ela tem alguns pontos, ela tem muita coisa boa, mas tem alguns pontos que precisariam serem atualizados. A forma de demarcar, estabelecer de uma maneira melhor a forma de demarcar. Talvez com a participação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é uma entidade sem fins lucrativos, de alta capacidade técnica, e que, inclusive, as normas editadas pela ABNT são
utilizadas pela SPU em algumas áreas. Então, assim, como eu não sou especialista, deixo para o doutor Obed e doutor Paraguaçu essa parte técnica, física, do ponto de vista de normatização, talvez uma norma conjunta entre a SPU e uma entidade idônea e imparcial como a Associação Brasileira de Normas Técnicas fosse bem, a fim de estabelecer todo o procedimento técnico para se chegar à linha do Preamar-Med 1831. Obrigado, Danilo. Doutor Paraguaçu, com a palavra. Se nós recuarmos, ou se nós mudarmos esse padrão geométrico de 1831, fatalmente, toda a fisiografia brasileira, do ponto de vista legal, vai mudar. Porque nós simplesmente estaremos adaptando. A questão é criar um referencial topográfico. Ora, em 1831, como o professor Obed bem demonstrou, havia um referencial. Esse referencial era o nível médio dos mares. Só que ele era o nível médio dos mares no Rio de Janeiro. Nós não tínhamos, naquela altura, uma rede de marégrafos medindo as marés por todo o Brasil. No meu livro eu mostro o litoral brasileiro. A maré de Copacabana é 1,20 m, por aí assim. É o número que deu, não é, Obed? 1,20 m, 1,32 m. Por outro lado, essa questão da LPM, linha do pré-mar médio, eu me permito, diante da grandeza do professor Obed, só complementar um fato. Nós entendemos na linguagem comum que a média é entre a máxima e a mínima, né? Dividido por 2 dá a média. Não! A média do pré-mar médio é uma frequência estatística. É a maior frequência dos valores que foram dados. A partir daí é que se tira essa média. Estes valores não foram dados naquela época, porque não havia tecnologia nem rigor matemático para fazê-lo. E muito menos se dá hoje. Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda assim, o referencial é 1831. Mas a minha posição intelectual, ideológica sobre isso é bem diferente. É como se nós estivéssemos discutindo uma questão teológica. Qual a necessidade do terreno de marinha? Por que terreno de marinha? E certa feita, numa palestra lá em Belém, numa discussão com a SPU, a pessoa disse, não, mas porque quando eu falei no artigo 64 da Carta de 91, ele disse, não, mas a questão da segurança. Digo, você não vai me dizer que esse garapé vagabundo que passa no fundo da faculdade, que é a UNAMA, que eu era professor, se lá você vai montar um canhão para destruir os mísseis que vão atacar o Brasil. O professor Obed foi professor de artilharia do meu irmão, na Marinha. Então sabe que isso não funciona mais. Há uma outra tese, a questão ambiental. Esta sim. Mas maior do que a área dos terrenos de marinha no Brasil é a área da Lei 7661 de 1988, Plano Nacional do Gerenciamento Costeiro. Isto sim, que não está sendo posto em prática e que não tem sentido patrimonial. A lei do terreno de marinha, toda a legislação tem sentido patrimonial. Essa reforma é de ordem patrimonial. Ela não cede. Por isso eu estou propondo aqueles artigos que normalmente seriam de instruções normativas, porque elas são numéricas, são valorativas, são marcos referenciais de topografia. Para que a SPU se obrigue a dizer de onde ela vai partir. E a partir daí as pessoas vendo no mapa, vão dizer, para minha casa está incluída, eu vou protestar. Eu vou mostrar o meu direito. Eu acho que essa questão está em aberto. A questão é o seguinte, este Congresso vai deixar que essa instituição jurídica inócua continue existindo? Este é o projeto do senador Almeida Lima. Por que terreno de marinha?
Tudo bom, alguém deve tê-lo. Mas por que ele tem que ser da União? Por que ele não é dos estados? Por que ele não é dos municípios? Eu vou ter que me despedir. Se em dado momento alguma palavra pôde ser interpretada como sendo mais ideológica do que intelectual, eu peço profundo perdão de todos e tenho sempre o princípio de que a gente, quando se reúne, pode realmente mudar as coisas. Eu tenho um amigo, já morreu há 2000 anos atrás, e ele tinha só 12 companheiros. E ele mudou a face da Terra. Se nós nos reunirmos permanentemente e estudarmos essa questão com objetividade, honestidade, sem paixão, nós também vamos resolver essa questão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paraguaçu. Obrigado, doutor Danilo. Sintam-se à vontade para se retirarem, enquanto vamos ouvir aqui o doutor Obed fazer a sua contribuição e o doutor Gabriel também fazer a sua. Doutor Obed, com a palavra. Bom, vamos na ordem aqui da apresentação que Vossa Excelência colocou. A primeira, que houve uma declaração de alguém dizendo que o método, o modelo matemático, que demonstra a localização da linha da Preamar média de 1831, só é válido para uma determinada localidade. Eu não sei qual é a profissão desse cidadão que deu essa afirmação, fez essa afirmação, mas ela é falsa. O modelo é matemático, o modelo é físico. Se nós saímos de um determinado ponto, se nós, em um movimento, vamos dizer, retilíneo uniforme, andarmos de um ponto a outro, sabemos o ponto onde nos encontramos e nos deslocamos com uma certa velocidade na direção do outro ponto, e naquela direção e naquele rumo, sem dúvida alguma, temos condições de calcular todas as características deste movimento do ponto, de um local a outro. Isso é matemático, isso é físico, isso não tem como contestar. Então, a informação que foi colocada não é verdadeira. O modelo é matemático. Eu coloquei na minha apresentação uma fórmula matemática algébrica que foi desenvolvida pelo autor do livro Marés e Correntes, Fundamentos, que foi o almirante Alberto dos Santos Franco. Esse livro dele está publicado em língua portuguesa e em língua inglesa, onde ele desenvolveu, durante 4 anos, o cargo de diretor do Instituto Hidrográfico em Mônaco, representando a Marinha do Brasil. Era um estudioso do assunto. Aquela fórmula foi desenvolvida por ele. E é a fórmula utilizada por todos os programas computacionais que pretendam fazer cálculo de alturas da maré em qualquer local da costa brasileira. A segunda questão foi quanto ao marco físico. Se esse marco físico poderia ser trazido para o momento atual, é isto? Sim. O ex-senador Paulo Hartung, conterrâneo aqui do doutor Lelo Coimbra, foi vice-governador do governador Paulo Hartung, lançou, nos idos de 1999 ou 2000, um projeto de lei no Senado, onde ele propunha a mudança desse referencial. Ao invés de ser 1831, considerado inacessível, trazendo para os dias de hoje. Porque hoje estamos vendo o mar subir e descer em qualquer ponto da linha da costa. Então seria simples, em qualquer ponto da costa, colocar um marco e ali fazer o cálculo da maré para aquele ano em questão. Então queria trazer o marco físico de 1831 para 2000. Vamos analisar um pouquinho. A linha da Preamar média do ano de 1831 está indubitavelmente
abaixo do nível médio do mar. Todas as pesquisas que eu venho fazendo e consultorias técnicas... Dá licença um minuto. Isso em toda a costa, na interpretação do senhor, ele está abaixo, a linha de pré-mar hoje está abaixo... do nível médio oficial brasileiro. É uma linha... de todo o litoral. Do nível médio para todo o território brasileiro. Isso. Todas as edificações, todos os trabalhos de engenharia feitos em território brasileiro têm como referência um plano horizontal baseado na linha do nível médio do mar do porto de Imbituba, em Santa Catarina. Este ponto, lá do porto de Imbituba, em Santa Catarina, foi irradiado para todo o território brasileiro. Existem mais de 70 mil pontos. São chamadas redes de referência, referências de nível. Tudo em relação a esse nível do porto de Imbituba. Um edifício que tem 280 metros de altura em relação ao plano horizontal onde ele se encontra edificado. Se é de altitude, é em relação ao nível médio do mar. E o nível médio do mar, obrigatoriamente, é este do porto de Imbituba, o nível oficial brasileiro. Então, a linha da pré-mar média, nos dias de hoje, por todas as pesquisas que eu tenho desenvolvido, tenho encontrado cerca de 20 a 30 centímetros abaixo do nível médio do mar oficial brasileiro. Ou seja, o terreno de marinha, como de acordo com a lei, tem que ser demarcado obrigatoriamente a partir dessa linha de pré-mar média do ano de 1831, 33 metros vai recair sobre a praia. Não tem como ir além da praia. Mesmo que a praia seja bem estreita, como lá Boa Viagem, 13 metros, 15 metros, vai cair em cima do início da linha de costa. Então, veja bem, trazer para 2000 este marco físico significa ressuscitar o que já está morto, a linha que já está afogada, trazer para o nível atual, nível médio atual, significa penalizar todos aqueles proprietários de propriedades particulares que hoje mesmo, estando livres do terreno de marinha, vão ser alcançados por essa nova faixa de terrenos de marinha, porque mudou o referencial. O referencial subiu, a partir dele vão ser contados os 33 metros para o lado de fora, muitas propriedades hoje particulares vão ser afetadas. Que, aliás, diga-se de passagem, esse é o procedimento da SPU, ela não trabalha com a linha de 1831. Quando alguém questiona a SPU, como você chegou ao cálculo dessa linha? Ele diz, olha, eu peguei as tábuas de marés da DHN, calculei o valor média das máximas marés ocorridas, e a partir daí eu fiz a demarcação dos terrenos de marinha. Então me explique, como eu mostrei aí em uma imagem, você calculou 1,78 m a altitude da cota da linha da pré-mar média para um determinado local. E como é que você colocou o ponto de referência inicial no marco com 4 metros de altura? Então, não é verdadeiro quando, muitas vezes, ela quer demonstrar que fez o cálculo, porque o cálculo não corresponde com a realidade. Lá em Recife, Boa Viagem é isso. Calculou como 2,20 metros a altitude geral da costa brasileira. Hoje está uma ação civil pública sendo questionada lá as questões de terreno de marinha em toda a costa pernambucana, exatamente por isso. Calculou a altitude da cota, 2 metros ou 2,20 metros, e colocou o marco lá em 4 metros. Resultado disso, avança sobre toda a área urbana, que é o interesse da SPU. É onde tem gente, população instalada, propriedade particular densamente povoada. Em área densamente povoada. Aracaju é um exemplo. Estou fazendo atualmente uma consultoria técnica para uma empresa lá em Aracaju. O vice-prefeito atual é o José Carlos Chaves, foi deputado aqui, também um batalhador nesse sentido. A SPU, lá em Sergipe, calculou a altitude da cota da pré-mar média, calculou em 2,20 metros. A altitude média do plano da cidade de Aracaju é de 4 metros. E ela colocou 2,20 metros acima do nível médio oficial brasileiro.
sequer reduziu aquele cálculo que ela fez, quando a maré é calculada a partir do zero hidrográfico. Os 2,20 metros correspondem a uma cota daquele plano horizontal correspondente às mínimas marés ocorridas no local. Ele não somente deixou de abater essa diferença do nível do zero hidrográfico para o nível médio, como pegou a cota de 2,20 metros, jogou em cima do nível médio e projetou isso em toda a área urbana. Resultado, 40% da área urbana da cidade de Aracaju é terreno de marinha. Esse é o procedimento que a SPU pratica. Nada contra a SPU, apenas é o procedimento equivocado. Os seus técnicos, que é um total de cerca de 10 demarcadores, insistem em manter essa orientação normativa, e eu vejo a cúpula da SPU muito interessada em resolver essas questões, mas está sendo refém de 10 demarcadores, cerca de 10 demarcadores, que não querem mudar, porque foi elaborada por eles. E a autoridade, que é a secretária do Patrimônio da União, assinou, foi para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o ministro desse ministério assinou, aprovou essa portaria. Está vigente. Está lá dizendo, contrariamente ao que estabelece o decreto-lei. Terrenos de marinha são contados a partir da média das máximas pré-mares, em substituição à LPM. A lei permite isso? Ilegalidade é quando alguma coisa está prevista na lei e não é cumprida. Isso está no documento oficial da SPU, aprovado pela portaria lá do MPOG. Está dizendo lá que terrenos de marinha são terrenos enxutos. Enfim, uma série de coisas que não se coadunam com a realidade. O terceiro fato, bom, trazer para o marco atual. O terceiro fato, qual foi? Não, foram esses. Foram essas aí, né? Não, o terceiro era... Nós temos um dilema nesse debate das duas mesas, que é o dilema: negamos a instituição da taxa de marinha e a sua linha de pré-amar, um ou outro que dá no mesmo resultado, ou, além de estabelecer isso como referência que envolve a luta que nos trouxe até aqui, como que nós colocamos um debate desse no texto de lei? Como que o transformamos num instrumento a ser colocado dentro do texto de lei? Essa que era a terceira questão. Muito bem. Comprovado, técnica e cientificamente, que a linha de pré-amar média do ano de 1831, hoje, está competindo com as áreas de praia. Praias são bens de uso público do povo, bens de uso comum do povo. Prevalece o uso comum do povo, que é a praia, sobre os terrenos de marinha. Terreno de marinha deixa de existir? Não, só que vai prevalecer sobre eles as praias. Resultado, cobrar o que em cima do que não mais existe? Se terreno de marinha não existe, por que insistir na cobrança de terrenos de marinha? Se comprovado técnica e cientificamente, por que continuar insistindo com isto? Há 2 anos eu fiz uma palestra, um seminário na SPU. A secretária anterior, é arquiteta, estava há 6 meses na SPU. Depois de um dia bastante longo de debates, na parte da manhã foi um seminário, na parte da tarde um debate envolvendo todos os demarcadores. No final, a secretária do Patrimônio da União me fez a seguinte pergunta: doutor, já que o senhor teve a vontade e a coragem de vir aqui nos contar tudo isso, que algo mais o senhor poderia nos dizer a respeito dos terrenos de marinha? Eu disse para ela: vamos parar de jogar o dinheiro do contribuinte pelo ralo. Não invistam mais em levantamentos cartográficos cadastrais de precisão, levantamentos na escala 1:2000. Voos aerofotogramétricos para fazer um levantamento dessa natureza gasta muito dinheiro. Todo esse dinheiro está indo para o ralo, por quê? Porque, se feito de acordo com
a técnica e a ciência, a linha da pré-mar média vai ficar sobre as praias. A linha vai ficar mergulhada abaixo do nível médio. Então, estaremos jogando dinheiro fora. Dinheiro do contribuinte, o meu, o seu, de todos nós. Sugestão que eu lhe dou: extingua esses procedimentos. Então, a minha orientação nesse sentido, já que terrenos de marinha, para mim, já não mais existem, mas não perderam a sua eficácia, não faz mais sentido manter cobranças em cima desses bens. Então, temos aí a PEC 53, que está mostrando um caminho. O que eu diria é o Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, as várias comissões existentes, se reunirem todas, estabelecerem aí um modus operandi para se chegar a um denominador comum. Terrenos de marinha existem? Prove que existem. Não existem? Prove que não existem. Virei aqui quantas vezes quiserem, estarei sempre presente para dizer isso, na presença de todo e qualquer técnico, todo e qualquer cientista que apareça e diga o contrário. 2 mais 2 são 4? Sim, 2 mais 2 são 4. Não, alguém disse que não é. Então prove que não é. Como é que você chega a 4? Eu chego somando 2 mais 2. Ah, mas eu chego por outro caminho. Como é que você vai? 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ora, isso é brincadeira, não é? Não faz sentido uma coisa dessa. O resultado é um só. Se feito técnico e cientificamente, o resultado não vai ser outro. A linha da pré-mar está lá mergulhada. Perdeu a eficácia como terreno de marinha. Falou-se aqui também, ainda há pouco, da área de segurança nacional. Quanta gente fala envolvendo o terreno de marinha a área de segurança nacional. E até na própria ADCT a gente vê isso lá estabelecido. Permanecem os terrenos de marinha que se encontram na área de segurança nacional, ou seja, dentro daquela faixa de 100 metros da praia, na orla marítima. Alguém tem consciência, quando ouve isto, ou quando fala isto, o que é que isto significa? Eu garanto que 98% dos que falam não têm consciência do que está falando. A minha formação na Marinha, eu sou hidrógrafo, trabalhava com levantamento de cartas náuticas, instalação de sinalização náutica para navegação dos navios. A faixa de segurança de 100 metros foi estabelecida por uma única razão: o aumento populacional das praias, onde se localizavam sinais de navegação marítima, faróis, a iluminação das residências, das casas, faziam o navegante ofuscar e não enxergar a luz de um farol, a luz de um farolete que estavam naquela localidade. Entrava aí em questão a segurança da vida humana no mar. Então, essa questão de faixa de 100 metros não é para impedir balísticos, né, vindos de um continente para outro, que nem faz mais sentido, isso é absurdo. A faixa foi criada exatamente para impedir que, no entorno de edificações que constituem sinalização náutica, possam ser construídas outras que venham a ofuscar a navegação, a iluminação daqueles sinais. Foi criado para isso. Hoje nós temos o GPS no mundo inteiro. Qualquer pessoa, para ir de uma rua a outra, pegar um carro, um automóvel, bota o GPS no seu carro, vai com o GPS instalado, não precisa mais de nenhum sinal. Os navios, então, aviões, navegam todos pelo GPS. Não precisa mais desse tipo de sinalização. Falo como hidrógrafo que sou. Minha formação, hidrógrafo da Marinha Brasileira. Então, eu tenho consciência de que essa questão de faixa de segurança nacional, quando alguém fala, é querendo colocar mais um obstáculo para evitar a extinção dos terrenos de marinha. Esta é a minha posição. Obrigado, doutor Obed. Doutor Gabriel, alguma manifestação ou considerações finais? Eu vou, para não soar repetitivo, eu vou endossar e parabenizar as 3 explicações e dispenso aí qualquer complemento. Bem, considerando os trabalhos de hoje profícuos,
e muito produtivos para compor os resultados finais dessa comissão. Não havendo mais nada a tratar, vou encerrar a presente reunião, antes convocando outra. Nós temos um hiato de prazo aí, que é o mês de setembro. Estamos com as audiências públicas marcadas para final de setembro, 26 de setembro até 25 de outubro. Temos duas em aberto. Nós vamos discutir para trazer essas duas em aberto, que é Florianópolis e Porto Velho, Rondônia, para esse período de setembro. Então, nós vamos estar ocupando esse período, possivelmente dia 20 de setembro. Então, seria uma delas, Florianópolis, e a Rondônia, Porto Velho. Nós vamos ver como é que encaixamos nesse ínterim. Se houver algo que os nossos deputados entendam necessário para compor esse conjunto das duas primeiras mesas, nós faremos aqui uma reunião específica e convocaríamos a comissão a tempo e a hora. Em princípio, ficamos com as sequências de audiências públicas a serem estabelecidas em setembro e em outubro, com suas conclusões em audiências públicas no dia 25 de outubro, que é a audiência de São Paulo. Isso posto, informo que todas as apresentações desta audiência estarão publicadas na página da Comissão Especial. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, em especial ao Dr. Obed, ao Gabriel, ao Danilo e ao Dr. Paraguaçu pela rica e prestimosa atenção e conteúdo que nos deixaram hoje no âmbito da comissão. Muito obrigado. Está encerrada a presente sessão.